eu sou Suzana Garcês, do RentabMed, e hoje eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu estou vivenciando. Falo sempre sobre ter reserva de emergência e a situação que eu estou vivendo agora, eu acho que é importante ela ser compartilhada. Hoje fazem 39 dias que eu estou sem trabalhar. E o que aconteceu? Realmente uma situação imprevista. Eu, há mais ou menos um mês e meio atrás, estava com muitos planos, projetos, fazendo planos para viagem, organizando todas as minhas metas, meta curta, meta de longo prazo, tudo que a gente sabe sobre uma organização, planejamento. E aí, de repente, descobri que eu estava grávida, mas eu estava usando um DIU. Então, para você ver que realmente é uma situação de imprevisto, porque eu estava usando um método contraceptivo, mas engravidei. E se você for médico e estiver me assistindo, o DIU estava bem posicionado, uma possibilidade raríssima de gravidez nessa situação. Mas enfim, de todas as formas, uma gravidez bem-vinda. Só que tivemos todos os transtornos de retirar o DIU e essa gravidez acabou evoluindo com descolamento ovular, um hematoma que requer repouso e não tem previsão de repouso. Você inicia o repouso e aguarda. Então, já estou há 39 dias aguardando a redução, a absorção desse hematoma. E que situação, né? Porque você tem todo um planejamento, nós médicos e profissionais liberais também, outras profissionais da saúde, como odontólogas, psicólogas, farmacêuticas, às vezes não trabalham com carteira assinada, precisam produzir para receber. E a minha situação é uma situação dessas, de precisar produzir para ganhar. Então, estou há 39 dias sem produzir. E aí, se essa situação acontecesse com você, você estaria preparado para estar 39 dias sem trabalhar? Assim, eu já vi vários casos de imprevisto que aconteceram comigo, eu estou contando um deles. Outro caso de imprevisto foi uma apendicite. De repente eu tive um apendicite, lógico. Mas para você entender que as coisas não estão totalmente no seu controle. Já tive colegas que tiveram AVC aos 30 anos. Já tive colegas que precisaram mudar de casa repentinamente, porque moravam de aluguel e pediram a casa e tiveram que arcar com todas as despesas de mudança, de pintura, é um imprevisto. Já tive colegas que têm imprevistos menores, mas que são imprevistos também com carro, de ter uma manutenção mais cara, de ter um problema na casa, uma troca de um telhado que é indispensável ser feita no momento que você não está contando com aquele gasto, né? Assim, no seu orçamento mensal, você não está contando com aquele gasto. Então, há nossos atrasos salariais. É um imprevisto, assim, pode ser que você esteja prevendo, mas você vai precisar de algum dinheiro. Eu já vi colegas pedirem empréstimo por um atraso salarial e você não ter como pagar, como lidar com seus gastos mensais, e aí você ter que se endividar por uma falta de planejamento. Então, essa importância de entender por que ter essa reserva. E nós mulheres, nós somos muito precavidas. Vocês podem perceber, nós somos precavidas para as pequenas coisas. Se a gente vai fazer uma viagem e a gente vai para um lugar que não tem onde você usar um biquíni, um maiô, mas você sempre pensa, e se
tiver uma oportunidade, eu vou levar. Você vai para algum lugar que você não vai para nenhuma festa, mas você pensa, e se eu precisar? E você sempre leva um remédio, uma caixinha de remédio, para se acontecer algum imprevisto. Você sempre tem uma comidinha na bolsa, porque se acontecer alguma coisa. A mulher, por natureza, ela é muito precavida. Mas por que quando fala de dinheiro, de reserva, de organização, a gente não lida da mesma forma, né? Então, é curioso você perceber que nós temos uma característica boa por um lado e não conseguimos levar essa mesma característica por um lado tão importante que são as nossas finanças. Então nunca é tarde para a gente aprender, para a gente começar. Ah, mas eu já tenho não sei quantos anos, vou começar a fazer reserva agora? Sim, não tem idade para ter reserva, você precisa ter. Então você entendeu qual a importância de você ter um dinheiro para uma emergência? Emergências são coisas que a gente não prevê, a gente não espera. Você imagina que tudo vai dar certo e é assim que a gente quer, que tudo dê certo. Mas você não tem como prever. Pode ser um imprevisto pequeno, como pode ser um imprevisto grande. Eu já vi situações de pessoas passarem muito mais do que 3, 4 meses sem poder trabalhar. É uma situação difícil, mas se você tiver um bom planejamento, isso se torna mais fácil. No meu caso, não que eu não tenha preocupações na situação que eu estou, mas com certeza a parte financeira me deixa mais tranquila. É uma preocupação a menos. E a gente sabe que a preocupação financeira vai trazendo outras consequências, né? Um estresse familiar, você acaba tendo um desentendimento com o seu esposo, um desentendimento com os seus filhos, porque a sua mente não permite aquele descanso. Então, uma situação financeira vai trazendo outras complicações. Então, ter essa paz é muito importante. E eu estou vivendo isso nesse momento. Essa paz de saber que pelo menos esse lado financeiro está tranquilo. Porque eu comecei a fazer uma reserva há um tempo atrás, entendeu? Então, é importante a gente entender como a reserva é indispensável na nossa vida. Eu tenho um vídeo falando sobre reserva de emergência. Se você não viu ainda, você pode dar uma olhadinha no IGTV ou no YouTube, nas redes sociais, que eu falo um pouco sobre quanto que a gente precisa ter reservado. Os investidores falam de 3 a 12 vezes o nosso gasto mensal. Então dá uma conferida lá, que nesse vídeo eu vou responder muito mais perguntas que são frequentes, as dúvidas que eu mais recebo, que eu mais ouço. Vamos para a primeira dúvida. Ouço muito dúvidas do tipo: eu tenho dívidas, eu devo começar a minha reserva? Então, assim, primeira coisa, é importante você ter consciência real das suas dívidas. Tem gente que pensa que a dívida é só o parcelamento do mês, né? A dívida não é isso. A dívida você tem que ter a noção total dela. Outra coisa importante é você saber os juros. O que você está pagando por mês? Custo efetivo total. Você vai ver lá no seu contrato que tem escrito custo efetivo total. E vem a sigla CET. Então, baseado nisso, você vai saber quanto de juro você está pagando por mês. Uma reserva financeira nunca vai te render mais do que os juros que você está pagando. Então, é importante você quitar as dívidas para você construir uma reserva financeira com mais eficiência. Mas eu sempre digo que o imprevisto vai acontecer mesmo você estando em processo de quitar as dívidas. Se você não tiver um dinheirinho guardado, você vai acabar se endividando novamente. Então, faz um equilíbrio. Vai quitando as suas dívidas principais
e pega uma pequena porcentagem, que seja 10, 20, 30% do dinheiro que sobrou e faz uma reserva, mesmo que ela seja pequena no começo, mas você já vai estar um pouquinho mais amparada do que se você não tiver dinheiro nenhum. Outra pergunta muito importante que eu sempre ouço é aquela sensação de estar perdida. Eu quero investir, por onde que eu tenho que começar? Antes de investir, você precisa começar pela reserva. Então, a reserva é o primeiro passo. Lógico que se você ainda não está organizada, se ainda não está sobrando dinheiro, aqui eu estou falando de quem já está no novo passo, de estar sobrando dinheiro e quer saber por onde começar. Comece pela reserva, porque com a reserva você consegue fazer investimentos mais tranquilos, mais seguros. A próxima pergunta. Tem gente que chega para mim e pergunta, eu já tenho dinheiro para fazer a minha reserva. O que eu faço? A primeira coisa que você deve saber é onde colocar o seu dinheiro. Tudo bem, você já sabe que tem que ter uma reserva, você já sabe o valor da sua reserva, mas e agora? Onde eu preciso colocar? A gente tem que entender alguns princípios. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente sabe que você vai precisar desse dinheiro com uma certa urgência, né? Com uma certa rapidez. Então você precisa colocar o seu dinheiro num lugar que você possa resgatar ele o mais rápido possível. Então, é um investimento que tenha liquidez. É a primeira coisa que você precisa entender. Ele precisa ter uma liquidez muito boa, D0 ou D1, que significa ter o dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. Outra coisa é que ele tenha rentabilidade diária, porque se todos os dias ele tiver rentabilidade, você pode tirar esse dinheiro a qualquer momento que você não vai ter perdas. Então, quais são os lugares que eu posso colocar esse dinheiro? Lógico que tem lugares mais simples e tem lugares que são melhores. Os lugares mais falados, que são fáceis, que são seguros, que têm liquidez e segurança, são Tesouro Selic ou um CDB 100% do CDI com liquidez diária. Eu posso explicar em outro vídeo o que é o CDI, o que é o CDB, o que são todas essas letrinhas. Agora eu só queria que você entendesse que a partir do momento que você tem o dinheiro para fazer reserva, você tem que saber onde você quer colocar. Porque não adianta você ter o dinheiro e ficar perdida. Agora você está num próximo passo, eu já sei onde eu quero colocar o meu dinheiro. Vou dar o meu exemplo, eu coloco no Tesouro Selic. Eu acho mais simples, eu acho o resgate rápido, eu gosto. Então o que você tem que fazer? Ter uma conta num banco corretora. Não sei se você conhece o que são os bancos corretores, mas eles servem como uma ponte do seu banco comum para o investimento que você quer fazer. O banco corretor ele fica ali no meio, você passa o seu dinheiro do banco comum para o banco corretora e do banco corretora você consegue fazer uma boa compra, um bom investimento. Do banco comum eu consigo direto fazer essa compra? Consegue. Mas o banco comum só vai te mostrar o que é mais interessante para ele e não para você. Outra coisa engraçada que eu escuto é assim, eu tenho medo desse banco sumir com o meu dinheiro. A corretora não vai ficar com o seu dinheiro. A corretora ela só serve como ponte. Você vai colocar o dinheiro na corretora e imediatamente você vai fazer o seu investimento. O seu dinheiro não fica no controle da corretora. Ele está no seu controle. Você coloca o seu dinheiro aonde você quiser. E quando você quer resgatar, o dinheiro volta para a sua corretora e você transfere para o seu banco comum para você poder utilizar.
Na corretora, você não consegue usar o dinheiro como um cartão, passando no débito, fazendo um saque, um cartão de crédito. A corretora ela não serve para isso. Alguns bancos já têm essa função dual, que são um banco digital e banco corretora. Um exemplo é o Banco Inter. Ele já faz essa função das duas coisas, mas o que as pessoas mais conhecem são os bancos comuns, que não têm os investimentos, não tem aquele leque de investimentos, e os bancos corretoras, que são exclusivamente para fazer os investimentos. Mas se você já quer um 2 em 1, né? Um banco 2 em 1, você consegue já bancos que têm essas funções. E é importante também você entender que quanto menos taxa você pagar, os bancos digitais hoje já são bancos que não cobram aquela taxa de administração que o banco cobra normalmente. Algumas pessoas também me perguntam, esse investimento é arriscado? Quando eu falei dos 3 pilares que eu falei, liquidez, rentabilidade, a gente tem um outro pilar que é a segurança. Os investimentos do Tesouro Direto, o Selic é um deles, e eu vou falar em outro vídeo sobre os outros investimentos que tem no Tesouro. Para a reserva, o Selic é o melhor deles. A segurança, o Tesouro é um dos investimentos mais seguros que tem. Então, risco todos eles têm. Assim como tem risco de você andar com dinheiro na sua bolsa. Assim como tem risco de você ter um dinheiro na poupança que você está perdendo para a inflação. Todo lugar tem risco, mas o Tesouro Direto é um dos que menos tem risco. Isso é interessante saber, muita gente tem medo do risco. Antes de investir, a pessoa já tem alguns receios. E se eu me arrepender e eu quiser o meu dinheiro de volta? Porque quando você tem o dinheiro na poupança, a sensação que você tem é que a liquidez é maior. Quando você tem o dinheiro na conta corrente, você tem a sensação que o dinheiro é mais seu do que se tiver investido no tesouro em algum lugar. Mas esse medo é natural, é por falta de conhecimento. Eu acho que se cada vez mais você buscar conhecimento, esse medo vai diminuir. E se você se arrepender e quiser o seu dinheiro de volta? Temos que entender que para você tirar o seu dinheiro é muito simples. Você chega lá na corretora, você vai entrar nos seus investimentos, cada corretora tem uma plataforma diferente. Você vai entrar nos seus investimentos e pedir para resgatar, tá? Dentro de um mês, dentro de 30 dias, você ainda paga uma taxa de IOF, que é uma porcentagem que você vai pagando. Ela é regressiva, né? Se você tirar com 25 dias é uma taxa, se você tirar com 30 é outra taxa. A partir desses 30 dias, você vai pagar o imposto de renda normal. Também é regressivo e ele vai incidir sobre o que rendeu. Se você colocar R$100, ele não vai incidir sobre esses R$100. Ele vai incidir somente sobre o que render acima dos R$100. Então, as pessoas têm medo de perder dinheiro. Do dinheiro que você colocou, não vai tirar menos. Você só vai perder acima do que rendeu, tá bom? O imposto de renda é sobre o que rendeu. E aí fica a dúvida, qual corretora eu escolho? Gente, nós temos muitas corretoras no mercado. A concorrência entre elas está fazendo com que elas cada vez mais zerem as taxas. Então, você pode pesquisar e analisar qual corretora que está com as taxas mais zeradas. O que são as taxas? É porque cada transação que você faz, a corretora geralmente tende a cobrar um custo, né? Tende a cobrar uma taxinha lá. Mas a maioria, para tesouro, que é o que a gente está falando hoje, já está zerada. Então, não permita que uma corretora te cobre nada
te cobre alguma coisa, quer dizer, para você fazer a transação de uma compra de um tesouro. Então, você pode escolher, vou te dar alguns exemplos para você depois poder pesquisar o nome se você não conhece nenhuma. Então, temos a Rico, temos a Modal Mais, tem a Easy Invest, você já tem o Banco Inter, você tem a XP Investimentos. Então, temos um leque muito grande, a Clear. Enfim, você pode acessar. Eu vou dar um exemplo do que eu tenho. Eu iniciei com a Rico, depois eu abri a XP, porque eu queria fazer transações diferentes que a Rico não tinha, e aí já são transações um pouco mais arrojadas, que eram ações, opções, então não faz parte desse vídeo. Eu tenho o Banco Inter, já cheguei a baixar outra corretora por curiosidade de ver a plataforma. Então você pode abrir a sua conta, é simples, é tudo online, pelo aplicativo. Eles vão te pedir documentos como qualquer outro banco e você, geralmente em um prazo curto de 48 horas, dependendo da corretora, eles vão te dar a sua conta. É uma conta normal, como qualquer outro banco, com agência, conta, que aí você vai poder fazer um TED, é uma transferência de um banco para outro. E aí assim o seu dinheiro vai sair do seu banco para a corretora. Simples assim. Então, não tenha medo, vai lá, abre sua conta. Não gostou? Não usa essa conta da corretora. Você não vai estar pagando nada para abrir sua conta e nem por ela estar lá. Você entendeu? Às vezes eu gosto de uma plataforma e outra pessoa gosta de outra. É igual um aplicativo. Eu gosto desse aplicativo, você gosta daquele outro. Então, vai testando. Eu acho que é importante essa curiosidade. E se você puder fazer um investimento, o Tesouro Selic hoje, o mínimo para investir está R$ 101,01. Então, você já coloca lá na sua conta da corretora, faz esse TED de 105 e aí você clica lá, aplicar, comprar o Tesouro Selic. Vai estar disponível um Tesouro Selic lá com uma data, que é o vencimento. Mas eu tenho que esperar o vencimento? Não, o vencimento está lá porque o dinheiro vai retornar para sua conta, independente de você resgatar ele ou não. Quando vencer, o dinheiro volta para a corretora. Mas eu não estou precisando desse dinheiro. Reinveste. Você só vai pegar ele, comprar outro Tesouro Selic com a data de vencimento que tiver disponível. Então, não fiquem com medo. Qual a corretora? Eu não sei. Leiam, vejam as mais utilizadas, olhem as taxas. Não fiquem com receio não de abrir uma conta nas corretoras. E é simples, é seguro e mesmo que você não tenha dinheiro para investir, abra a sua conta na corretora, já comece a olhar, mexer para você ver como é. Então não tem muito mistério. Algumas pessoas mais ansiosas perguntam assim: eu quero investir, já quero investir, mas eu ainda não tenho reserva. O que eu oriento para essas pessoas? Se você já entende um pouco sobre investimentos, você já sabe um pouco de investimentos em renda fixa, você já conhece um pouco dos investimentos em renda variável, o que eu oriento? Do valor que você tem para investir, coloca 50% na reserva e 50% você faz o investimento. Mas a reserva não é um investimento? Ela é um investimento. Só que eu não estou muito preocupada com a rentabilidade dela, não. Você coloca ela lá porque ela é um dinheiro que eu quero ele rápido e que tenha segurança. Essa é a minha principal preocupação com a reserva. E aí, se você tiver esse entendimento do que são os investimentos, já começa a fazer seus investimentos. Se você não sabe, ainda não entende muito bem o que é renda fixa, o que é uma renda variável, não sabe por onde começar, o que eu te oriento?
vai fazendo a sua reserva e construindo o seu conhecimento. Porque mesmo que você receba dicas de um investidor, mesmo que você siga alguém, ninguém melhor para cuidar do seu dinheiro do que você. Então, leia, estude, tenha curiosidade e vai fazendo as coisas aos poucos. E aí sim você vai tendo segurança. Então, se você já sabe, coloca um pouquinho de investimento e vai construindo sua reserva. Não esqueça de concluir sua reserva nunca. E se você não sabe, faça sua reserva primeiro e vai estudando durante esse período. E a reserva é indispensável? Ou eu posso começar meus investimentos sem ter reserva? Gente, alguns investidores com muita experiência, que são bem arrojados, eles têm todo o investimento deles 100% em renda variável. Eu já vi alguns investidores 100% em renda variável. Mas assim, eu não sou tão conservadora, mas eu também não sou tão arrojada a ponto de colocar tudo em renda variável. Se você não tem experiência, não sabe como lidar com a renda variável, faça sua reserva. É seguro, te dá tranquilidade, te dá liquidez na hora de um imprevisto. Então, a reserva é importante, principalmente para quem não tem carteira assinada, para quem não tem uma empregabilidade rápida, porque nós médicos, a gente começa a trabalhar hoje, você trabalha um mês para receber, às vezes, daqui 2, 3 meses, né? A maioria dos lugares que eu vejo são assim. A gente não trabalha um mês para já receber no mês seguinte. Dependendo de cada região, isso pode mudar. Mas, enfim, eu oriento muito a você ter sua reserva. Se você é um pouco mais arrojado, você gosta de coisas mais arriscadas, tenha uma reserva curta. Faça 3 meses de reserva. Mas ficar sem nada de reserva, eu sinceramente não aconselho. O valor da reserva vai ser sempre o mesmo? É uma dúvida comum. Lembra, gente, o valor da reserva, ele não tem um valor fixo. Ele é baseado no seu gasto mensal. Então, ele é uma multiplicação do seu gasto mensal. É 3 vezes o gasto mensal, 6 vezes o gasto mensal, 12 vezes, enfim. Então, ele é baseado no seu gasto mensal. Por isso que é importante você ter o seu controle do que você gasta por mês, porque a sua reserva, ela é um balde. Encheu, tá ótimo. Você escolheu quantos meses você quer ter de reserva? É 6 vezes? Então tá ótimo. Encheu o balde, completou. Mas se o seu gasto mensal aumentou, ou porque você fez alguma compra, um financiamento, teve filho, ou se mudou, foi para um lugar mais caro, um custo de vida mais alto, qualquer mudança que tenha tido no seu gasto mensal, você precisa ajustar a sua reserva, né? A gente acredita que com o passar dos anos, o nosso gasto tende a se ajustar conforme os seus planejamentos. Se você quer enxugar os seus gastos, ótimo, mas se você tiver um aumento nos gastos, você precisa também ajustar a sua reserva. Outro problema, mas o Tesouro Selic rende muito pouco comparado a outros investimentos. Porque a gente está num momento em que as pessoas buscam cada vez mais rentabilidade. Isso é ótimo, a gente está atrás de rentabilidade. Mas quando eu estou falando de reserva, lembrem dos pilares: liquidez, rentabilidade, segurança. Você não vai achar os 3 pilares em um investimento só. Seria ótimo, seria perfeito se eu achasse os 3 num lugar só, com uma liquidez alta que me rendesse muito bem e super seguro. Então, se você tivesse esse investimento, seria ótimo. Mas é muito difícil você encontrar. Então, o que eu estou buscando agora? Eu preciso de liquidez
que eu preciso do meu dinheiro imediatamente se acontecer um imprevisto e eu preciso de segurança. Esse dinheiro, eu não quero que ele sofra riscos. Então, a rentabilidade vai ficar um pouquinho aquém, realmente. Eu só não quero que ele perca para a inflação. Se eu deixar esse dinheiro parado na poupança, ou parado numa conta corrente, ou num cofre, como eu já vi colegas que até colocam o dinheiro no cofre, esse dinheiro está perdendo para a inflação. No Tesouro, além dele não estar perdendo para a inflação, ele ainda está tendo um rendimento. Então, lá não é um lugar que eu digo assim, o meu investimento é no Tesouro Selic. Se você for conservador, extremamente conservador, tudo bem, você pode ter o seu investimento no Tesouro Selic. Mas aqui nesse momento, eu oriento que ele seja mais um dinheiro para a sua reserva. Então não se preocupa muito com a rentabilidade do Tesouro nesse momento, não. Reserva é a minha preocupação maior e a sua também deve ser liquidez e segurança. Como os investimentos, esses investimentos em compra de títulos, o Tesouro Direto, são pouco conhecidos, uma outra pergunta comum é: eu tenho medo. E medo é uma palavra bem comum no meio das perguntas, né? Eu tenho medo de perder o meu dinheiro. Eu tenho risco? Gente, igual eu estava comentando sobre os 3 pilares. O que é a compra de títulos no Tesouro Direto? Você está emprestando o seu dinheiro para o governo a troca de juros, certo? Então, quem que vai te devolver esse dinheiro? O governo. E qual é o risco? O risco de uma falência da nação. Esse risco existe? Existe, a gente não vai dizer que não, mas é um risco extremamente remoto, gente. Antes da nação falir, muita coisa vai acontecer, né? A bolsa vai cair muito, as empresas vão à falência, as empresas vão sair do Brasil, a dívida vai aumentar. Então, é um cenário, não vai ser de uma hora para outra. Poxa, eu dormi e acordei e a nação faliu e eu perdi todo o meu dinheiro. Não é assim. Então, são episódios que vão sair nos noticiários, que você vai saber o que vai acontecer. Então, risco todos os investimentos têm, igual eu comentei que até o dinheiro parado na sua casa, guardado na sua casa, tem riscos. Mas é um risco muito pequeno, é um investimento legal e é um lugar muito bom de você começar a investir porque é muito simples. A partir desse investimento no Tesouro, vai te dando curiosidade para você aprender sobre outros investimentos. Eu, há 5 anos atrás, comecei o meu investimento no Tesouro. Apesar de colocar o dinheiro no Tesouro sem entender muito porque estava botando, porque eu recebi recomendações de um curso, mas foi ali que começou a minha curiosidade de eu entender por que aquele dinheiro estava ali, por que eu estava colocando. E é importante hoje você já iniciar esse investimento entendendo por quê. E a reserva é um bom começo. Então, esse vídeo foi mais para responder algumas perguntas, dúvidas que eu mais escutava, né? Mas se você tiver alguma dúvida que não foi respondida, você pode colocar nos comentários, a gente pode reunir novas dúvidas para um próximo vídeo e foi um prazer enorme compartilhar com vocês essa nova situação que eu estou vivenciando e que por ter reserva está sendo, por um lado, mais tranquilo. Até mais!